no ar o Hora Extra, que traz as seguintes notícias da Justiça do Trabalho de Goiás. Diretores e secretários judiciários participam de encontro nacional em Goiânia. Convênio entre TRT e Associação dos Magistrados do Trabalho orienta estudantes sobre direitos trabalhistas. Inaugurada a nova sede do TRT. O presidente do TST, ministro Ronaldo Lopes Leal, fala ao Hora Extra sobre a informatização na Justiça do Trabalho. Encontro reuniu em Goiânia diretores e secretários judiciários dos TRTs. Na pauta, temas como a informatização e a ampliação da competência da Justiça do Trabalho. A abertura do encontro foi realizada no plenário do TRT, com pronunciamentos da presidente do Regional Goiano, Dora Maria da Costa, e do presidente do TST, ministro Ronaldo Lopes Leal. Nos 3 dias de encontro, realizado em outubro, os diretores trataram de temas como a padronização das classes processuais em todo o Poder Judiciário. Atualmente, existem quase 300 diferentes classes processuais, número que cresceu com a ampliação da competência da Justiça Trabalhista. O diretor de informática do TST, Humberto Magalhães Aires, falou das ferramentas tecnológicas que estão sendo desenvolvidas e implantadas sob a supervisão do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. O Conselho Superior da Justiça do Trabalho realizou, através do Sistema Integrado de Gestão da Informação, um investimento de mais de 100 milhões de reais nos últimos 2 anos, com a tentativa de padronizar todo um parque tecnológico para os 25 tribunais. E nesse momento nós estamos com um foco total na tentativa de criar uma ferramenta para melhorar a produtividade dos gabinetes dos ministros do TST. Ou seja, nós estamos tentando reduzir uma concentração enorme de processos existentes no TST hoje. São em torno de 250 mil processos tentando receber julgamento rápido, só que esse prazo hoje é de mais de 5 anos. Então, o e-recurso é uma ferramenta que objetiva virtualizar os recursos nos TRTs e já subirem para a instância superior de forma classificada e tematizada, aumentando consideravelmente a produtividade dos gabinetes dos ministros. E de que forma isso melhora também em termos de tramitação processual? Olha, é uma forma mais segura, né, de tramitação, e para o jurisdicionado é uma redução drástica de tempo de julgamento, né? A nossa meta é acabar com esse resíduo em até 2 anos, ou seja, que o processo suba para a terceira instância e volte, né, solucionado num prazo máximo de 2 a 3 meses. Joelson da Conceição Lisboa, diretor de coordenação judiciária do TRT da 20ª Região, apresentou o sistema de despacho expressos, desenvolvido pelo Tribunal de Sergipe. A gente via rotinas de trabalho, tipo notificação, expedição de alvará, enfim, atualização de cálculo, que são, na verdade, comandos que são provocados pelo próprio despacho. Então, o que é que acontecia no modelo atual? Simplesmente o juiz despachava dizendo: atualize os cálculos, após espeça-se notificação e ao fim espeça-se o alvará. Então, aquele despacho, depois de assinado, ia para uma carteira de notificação, depois ia para uma carteira de atualização e ao fim ia para a expedição do alvará. E são rotinas que hoje todos os tribunais já têm ela eletronicamente, já tem um sistema que emite todos esses documentos. O sistema de despacho expresso, na verdade, simplesmente na hora de elaboração do despacho, ele já é elaborado como se fosse no ponto matriz. Então, a partir do momento que você diz que o despacho é para ser feito isso, isso e isso, o próprio sistema, dentro dessa rotina, vai deflagrar essas ações. Quando você manda cumprir o despacho, não precisa ir para outro servidor. O próprio servidor que minutou o despacho, após assinado, ele cumpre automaticamente, sem precisar fazer nenhuma ação complementar, sem precisar passar para outro colega. O despacho nosso, esse sistema de despacho, ele vai fazer todas as rotinas. Ele próprio vai expedir a notificação, ele próprio vai atualizar o cálculo, ele próprio vai expedir o alvará. Já o juiz do trabalho substituto da 18ª Região, Ari Pedro Lorenzetti, proferiu palestra sobre o tema responsabilidade dos sócios na execução. Doutor Ari, qual a responsabilidade do sócio na execução da Justiça do Trabalho? Bom, em princípio, como o empregador é a pessoa jurídica, a empresa, seria dele a responsabilidade pelo pagamento dos débitos trabalhistas. Entretanto, muitas vezes a empresa não tem patrimônio suficiente e aí nós nos deparamos com uma situação de 2 pessoas disputando quem vai ficar com o prejuízo. De um lado, a pessoa do sócio, que normalmente é quem colhe os resultados
do empreendimento, da empresa, e de outro, a pessoa do trabalhador que naturalmente não pode assumir os riscos porque não são carreados a ela os lucros. Desse conflito é que a Justiça do Trabalho tende a preservar aquele lado da relação jurídica que tem no direito do trabalho, nos direitos trabalhistas, a fonte de seu sustento e, portanto, de proteção à sua dignidade. Disso decorre que a responsabilidade dos sócios, que no direito comum normalmente é minimizada, no direito do trabalho ganha mais evidência, porque estão em conflitos, de um lado, direitos indisponíveis, porque dizem respeito à própria subsistência, à própria alimentação do trabalhador, e do outro, alguém que quer preservar sua situação econômica, ou então, por vezes, quer se apoderar dos lucros e não assumir os prejuízos. Ainda foi discutida a possibilidade legal de os tribunais com composição de 8 juízes serem divididos em turmas de julgamento com apenas 3 membros cada uma, como ocorreu recentemente com o TRT de Goiás. A última palestra, proferida pelo juiz Antônio Humberto Souza Júnior, titular da 6ª Vara do Trabalho de Brasília, tratou da nova execução civil e a Justiça do Trabalho. Doutor Antônio Humberto, as normas de execução do trabalho ainda estão defasadas? Estão muito defasadas, né? O que acontece é que a nossa legislação processual é uma legislação que data de 60 anos atrás. E evidentemente que as necessidades do processo mudaram muito. E hoje o que nós percebemos é que o processo civil, na área de execução, mostra-se um processo muito mais eficiente, muito mais eficaz, muito mais propício a satisfazer a pretensão do credor do que o processo do trabalho, apesar dos credores trabalhistas serem credores que normalmente têm uma urgência muito maior no recebimento de seus créditos do que os credores civis. Que estatutos da execução do processo civil poderiam ser utilizados no processo do trabalho? Sobretudo, essas inovações trazidas agora por uma lei de dezembro do ano passado, a Lei 11.232, e que traz várias situações em que se poupa tempo no processo. Basicamente, o que nós temos é a eliminação de burocracia, que o processo, na verdade, ele tem a sua demora condicionada exatamente a um volume exagerado de formalidades. E o que essa reforma trouxe para o processo civil foi exatamente a eliminação de algumas formalidades sem qualquer sacrifício do direito de defesa de ninguém, mas tornando o processo mais racional e mais ágil. O TRT e a Associação dos Magistrados do Trabalho implantam um programa educativo nas escolas. O objetivo é repassar aos estudantes informação sobre os direitos trabalhistas e mostrar como funciona a Justiça do Trabalho. Convênio assinado entre a administração do TRT e a AMATRA, entidade que congrega juízes trabalhistas goianos, começa a desenvolver nas escolas públicas e privadas do Estado o programa Trabalho, Justiça e Cidadania, criado a nível nacional pela ANAMATRA, Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho. Por meio de palestras e da distribuição de cartilhas do trabalhador, os estudantes recebem noções básicas da legislação trabalhista e de como ter acesso aos órgãos da Justiça do Trabalho. O Colégio Estadual José de Assis, localizado no município de Aparecida de Goiânia e com cerca de 1.600 alunos, foi escolhido para o projeto piloto do programa. No dia 25 de novembro, professores e estudantes participaram de uma manhã de palestras e de apresentações de teatro, músicas e exposições, cujo tema central era os direitos trabalhistas e as obrigações. Com muita criatividade, os alunos associaram a norma do trabalho às disciplinas do currículo escolar. No campo da história e da geografia, mostraram as conquistas dos trabalhadores, os gráficos do trabalho infantil e pesquisas sobre o trabalho urbano e rural. Relacionaram a matemática com os cálculos de uma rescisão contratual e fizeram demonstrações no campo da ciência, química e biologia, tratando dos riscos da insalubridade. Teve ainda a apresentação de teatro, que falava do trabalho escravo, e um grupo cantou o rap do trabalhador. Os alunos demonstraram o domínio da matéria. Com o trabalho na escola fez eu me conscientizar mais, entendeu? Me deu mais uma estrutura maior para mim estar lutando agora realmente pelos meus direitos. A diretora da escola
Neila Helena Gomes comentou o envolvimento dos alunos no projeto. Fomos escolhidos para desenvolver esse projeto, esse programa, que veio de encontro com a nossa proposta. Contextualizar, trabalhar o ensino-aprendizagem de forma a envolver o cotidiano do aluno. E este tema, sem dúvida, é um tema que traz esses benefícios. Foi gratificante porque todos abraçaram a causa, trabalharam com muita significação, empenharam, se dedicaram, entenderam, e fizeram uso disso já na sua vida, no seu cotidiano, no seu trabalho. O coordenador regional do programa, juiz do trabalho substituto Edson Vacari, disse que o projeto piloto foi uma demonstração de que o assunto é de interesse dos estudantes. Eu estou muito satisfeito com o resultado e eu acredito que as noções de direito do trabalho desses alunos agora é possível que eles apliquem, não apenas conheçam a lei, mas exijam o seu cumprimento. Já o presidente da AMATRA, juiz César Silveira, ficou surpreso com a criatividade e a participação dos alunos. Aquilo que de início era um sonho de atingirmos ao longo do ano, na realidade, na primeira apresentação, nós já vimos realizar esse sonho. A culminância foi um sucesso, os alunos demonstraram que captaram o espírito do programa e conseguiram deixar transparecer que aprenderam muito com os ensinamentos, com as palestras. Com cerca de 7 mil metros quadrados de área construída, a nova sede do TRT de Goiás trouxe mais conforto para os usuários da Justiça do Trabalho. O prédio, de 5 andares, possui uma arquitetura de traços modernos, tendo como destaque a fachada de vidro, que dá ao edifício um toque de leveza e imponência. Cada ambiente tem um sistema individualizado de ar-condicionado, instalado no teto, cuja temperatura é programada por controle remoto. O grande espaço físico destinado a cada unidade ali instalada é outro aspecto que chama a atenção. Os gabinetes dos desembargadores foram contemplados com o dobro da área anteriormente utilizada, passando a contar com cerca de 170 metros quadrados. As salas das diretorias também são amplas e foram equipadas com móveis e computadores de última geração. No térreo foi montado o Centro de Memória Juiz Paulo Fleury da Silva e Souza, que conta um pouco da história da Justiça do Trabalho goiana. O Tribunal Pleno ganhou um auditório com 150 poltronas. Agora, os desembargadores participam das sessões de julgamento utilizando o conforto das cadeiras ergonômicas e de computadores com tela de cristal líquido. Da mesma forma, são modernas as instalações dos 2 mini auditórios destinados às sessões de julgamento em turmas, situados no subsolo, com capacidade para 40 pessoas. As novas instalações foram inauguradas em cerimônia realizada no dia 10 de novembro. Na companhia do ministro do TST, João Batista Brito Pereira, e do senador eleito Marconi Perillo, a presidente do tribunal participou do ato de hasteamento das bandeiras, do desenlace da fita inaugural e do descerramento da placa comemorativa. O arcebispo de Goiânia, Dom Washington Cruz, abençoou as novas instalações. Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Na sequência, autoridades e convidados se dirigiram para o novo auditório do Tribunal Pleno, onde aconteceu o ato em que o Procurador-Geral do Estado, João Furtado de Mendonça Neto, assinou o termo em que o governo estadual fazia a doação definitiva do terreno onde foi edificado o prédio. O senador eleito Marconi Perillo lembrou a história da construção da nova sede. Eu acompanhei de perto a luta, o interesse da doutora Kátia, então presidente deste tribunal, em busca de recursos e, sobretudo, de parcerias para realizar esse sonho, que era a construção da nova sede do TRT da 18ª região. Muitas foram as vezes em que ela se dirigiu até o meu gabinete para pleitear a colaboração nossa, sobretudo na aquisição do terreno. A doutora Dora, dessa feita, peregrinou os gabinetes do Superior Tribunal do Trabalho em Brasília, buscou o apoio do presidente do tribunal e, com isso, ela conseguiu, no orçamento,
consignar os recursos da ordem de 6 milhões de reais para concluir essa obra. O ministro Brito Pereira disse que a Justiça do Trabalho goiana precisava de melhores acomodações para desenvolver suas atividades. Nosso sentimento é de que essa é uma etapa concluída e a ideia da desembargadora presidente Dora e dos demais membros do tribunal é prosseguir agora nessa melhoria das instalações para dar qualidade, melhor qualidade de ambiente para trabalho dos senhores desembargadores e dos servidores e dos jurisdicionados que virão aqui, e dos senhores advogados e dos membros do Ministério Público que estarão trabalhando aqui, todos os atores do exercício da jurisdição estarão trabalhando com mais conforto. A presidente do TRT observou que os gabinetes dos desembargadores e as diretorias estão centralizados no mesmo prédio, o que agiliza a atividade judiciária e administrativa do tribunal. Qual o significado para o TRT a inauguração dessa nova obra aqui, dessa sede que amplia os seus espaços físicos? Eu acho que é uma obra que demonstra a importância do Tribunal do Trabalho dentro do Estado de Goiás. O tribunal merecia uma obra que não é suntuosa, mas é simples e mais funcional. Então, na verdade, os desembargadores hoje estão bem instalados. Então, eu acredito que isso motive também a uma prestação jurisdicional mais célere. Sessão plenária elegeu os novos dirigentes do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região para o biênio 2007-2009. Eleito por aclamação, o desembargador federal do Trabalho, Elvésio Moura dos Santos, assumirá, no dia 26 de janeiro, a presidência da 18ª Região Trabalhista, tendo como vice o seu colega Gentil Pio de Oliveira. A eleição ocorreu na sessão do Tribunal Pleno, realizada no dia 14 de novembro. Antes de chegar ao TRT, o desembargador Elvésio era procurador do trabalho. Já o desembargador Gentil pertence à carreira da magistratura. O presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Ronaldo Lopes Leal, recebeu condecoração do TRT e aproveitou a visita para conhecer os projetos de informática do Tribunal Goiano. Em solenidade realizada no auditório da nova sede do TRT, no dia 18 de outubro, o ministro foi agraciado com a comenda Ordem Anguera do Mérito Judiciário do Trabalho, no grau Grande Cruz, entregue pela presidente da 18ª Região, Dora Maria da Costa. O ministro Ronaldo Lopes Leal está visitando os tribunais do trabalho para estimular a implantação de projetos de informática que irão estruturar o chamado SUAP, Sistema Unificado de Administração Processual. O ministro falou dos investimentos e dos projetos implantados nos TRTs que permitirão colocar em prática o processo virtual. Ministro, qual a razão da visita do senhor aos tribunais regionais do trabalho? Exatamente porque nós estamos em vias de uma verdadeira revolução. Até aqui, o computador servia, quando muito, como máquina de escrever. Agora, nós estamos em vias de abandonar o processo papel e partir diretamente para o processo virtual. Para tanto, nós investimos, nos anos de 2004 e 2005, cerca de 100 milhões de reais. E temos, este ano, ainda 38 milhões de reais para investir, e vamos ter, no ano que vem, mais 41 milhões de reais. Com isto, nós temos um Plano Nacional de Informática, capitaneado agora pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que tem autorização legal para coordenar a parte de informática de todos os tribunais regionais, que antes eram ilhas, e que agora, no entanto, estão todos aglutinados numa política geral de informática. Os tribunais, brevemente, estarão mandando ao Tribunal Superior do Trabalho, ou este mês, ou no princípio do mês que vem,
os primeiros recursos de revista completamente virtuais. E já com o exame de pressupostos processuais, com acordos retirados do banco de dados do Tribunal Superior do Trabalho, tudo isso pretendendo auxiliar os ministros do Tribunal Superior do Trabalho a julgar a quantidade estupenda de processos que existe lá. Hoje nós sabemos que o Tribunal Superior do Trabalho é um dos maiores gargalos da Justiça do Trabalho. É terrível a situação do Tribunal Superior do Trabalho. Nós, no nosso diagnóstico, concluímos que são dois esses pontos de estrangulamento: o Tribunal Superior do Trabalho e a execução trabalhista. Então, para o problema da execução trabalhista, é preciso que aqui se desenvolva melhor o cálculo, a decisão líquida de primeiro grau, a decisão líquida do tribunal, para que evitemos, então, termos uma fase posterior de liquidação de sentença e possamos, então, imediatamente aplicar um bassin-jude, isto é, fazendo com que se possa ter a apreensão de dinheiro à disposição da execução. Portanto, isso vai agilizar enormemente esta fase que é de estrangulamento. E o Tribunal Superior do Trabalho, por seu lado, demora 6 anos para examinar um processo. Ora, quando isso ocorre, os tribunais regionais já fixaram entendimentos sobre aquela questão, e quando chega um momento em que o Tribunal Superior do Trabalho vai tratar de uniformizar, aí já existem decisões divergentes em diversas turmas e tribunais do país, fazendo com que se realimente a enorme carga de 220 mil processos que hoje temos lá. Portanto, é preciso, é urgente, que nós estanquemos esse verdadeiro ciclo vicioso dos processos do Tribunal Superior do Trabalho. Isto é alguma coisa que está na nossa meta. Estamos visitando os tribunais regionais, incrementando, tratando de estimular a prática dessas ferramentas de informática, a fim de que então possamos, afinal, resgatar esses pontos de estrangulamento e levar ao trabalhador, que afinal de contas é o grande credor e a grande pessoa que espera tudo isso, a prestação judicial rapidamente. O TRT da 18ª região foi o 17º a ser visitado pelo senhor. Como o senhor tem encontrado os tribunais regionais de trabalho em termos de estrutura, de tecnologia da informação? De um modo geral, muito bem, com exceção de um ou outro tribunal, mas estamos já tomando as medidas necessárias, porque é evidente que se trata de uma política nacional de informática. Nós não estamos perguntando ao Tribunal da OAB se ele quer ou não implementar isto. O Conselho Superior da Justiça do Trabalho está empenhadíssimo em que todo e qualquer Tribunal do Trabalho esteja engajado nesse esforço geral, que, afinal de contas, é um esforço coordenado pelo Conselho Nacional de Justiça, hoje dirigido muito bem pela ministra Ellen Grace. Nós, portanto, estamos à frente de todo e qualquer movimento de judiciário brasileiro, porque nosso desenvolvimento de informática é excelente e, portanto, temos que desenvolver em todos os tribunais essas ferramentas de informação. O senhor foi um dos entusiastas da implantação do bassin-jude. Como o senhor está avaliando o funcionamento dessa ferramenta na execução? É fundamental, porque se nós não tivermos a fase de liquidação, vamos usar o bassin-jude e, portanto, eu acredito que não vamos ter a grande dificuldade que tivemos até agora de não conseguirmos na liquidação encontrar bens suficientes para satisfazer o nosso credor. Então, o bassin-jude é a ferramenta que vai nos auxiliar em muito, com toda certeza. A legislação trabalhista com relação à execução não estaria um pouco ultrapassada, com a necessidade de alterações, inclusive em razão da implantação dessas novas ferramentas? Não, o que está acontecendo é o seguinte: o processo civil passou à nossa frente. Nós sempre tivemos normas
processuais mais avançadas e agora as normas processuais civis passaram à nossa frente. E nós queremos aplicá-las subsidiariamente. E talvez alguns tribunais tenham dúvidas em aplicar subsidiariamente o processo civil. Por exemplo, nós não temos mais que citar o réu na execução, não temos que permitir nomeação de bens à penhora, temos que introduzir a multa que o processo civil já tem lá. Então, todas as normas modernas, vitalizadoras do processo civil têm que ser aplicadas no nosso âmbito hoje. Ministro, o senhor falou do problema que o TST está enfrentando com relação à quantidade de processos aguardando julgamento, cerca de 220 mil processos. O senhor também defende o critério de transcendência. O que seria esse critério? Pelo critério de transcendência, o Tribunal Superior do Trabalho não julgaria causas repetitivas, algumas causas que efetivamente não têm o menor interesse para o contexto da uniformização de jurisprudência. O Tribunal Superior do Trabalho se limitaria a julgar somente aquelas causas que realmente importam para que o tribunal desempenhe uma função que constitucionalmente lhe pertence, que é uniformizar a jurisprudência. Hoje, o tribunal não tem condições de fazer isso, porque se os processos são em grande número, e nós perdemos um tempo enorme repetindo julgamentos de causas repetitivas, fica muito complicado nós enfrentarmos desde logo aquelas causas que realmente importam para uniformizar desde logo a jurisprudência brasileira. Como o senhor encontrou a 18ª região com relação à implantação dos projetos de informática? Encontrei muito bem. O único reparo que eu faço é justamente a decisão líquida, que não sai aqui, que é preciso ser estimulado. Quanto ao restante, o tribunal está, como sempre, na vanguarda. O Hora Extra fica por aqui. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima edição.